Agora fiquem com a palestra do senhor Lucas Madalosso, da Terraz Aluguel Digital, que terá a companhia do vice-presidente do Secov Paraná, Ricardo Toiufuco. Por gentileza. Já fui apresentado, sou Ricardo Toiufuco, vice-presidente do Secov Paraná. Quando eu fui aqui convidado para fazer a moderação, eu fiquei ali torcendo para mim pegar a tua palestra, viu, Lucas? Eu assisti a sua palestra lá no Conecta, e achei muito interessante, né? E ele é um jovem empresário que vem de uma empresa tradicional aqui em Florianópolis, né? E transformou essa empresa tradicional, que às vezes é muito difícil, numa empresa digital. Então, assim, sem mais delongas, né? O Lucas é aqui um grande palestrante também, então fique à vontade, Lucas. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Madalosso, sou CEO da Terraz Aluguel Digital. Estou super feliz de estar aqui hoje, especialmente por ser um convite do Secov, que é uma entidade que faz tão bem ao mercado imobiliário e, para mim, ela só trouxe coisas boas, ótimos relacionamentos, amigos e também foi a minha primeira oportunidade de falar para um público, foi num evento do Secov lá em 2013, quando nós estávamos lançando o portal Classe Imóveis Web. Então, essa foi uma iniciativa que a gente teve lá atrás. Bom, principalmente o objetivo, entrando já no objetivo de hoje, nós compartilharmos um pouco da nossa história, está funcionando? Tá, isso. Compartilhar uma história de transformação digital que levou a Terraz de uma empresa que operou por 15 anos no método tradicional para o método 100% digital em menos de 2 anos. Mas o que é mais legal nessa jornada é a mesma palestra do Conect, tem algumas pessoas que estiveram lá, então vai ser repetido. Mas o mais legal é poder compartilhar os aprendizados oriundos de 9 erros cometidos por nós durante o processo de transformação digital. Começando pelo primeiro deles. O primeiro erro cometido por nós, logo no início do processo de transformação digital, a primeira pergunta que eu me fazia quando nós estávamos prestes a adotar uma nova ferramenta ou incentivar uma mudança de comportamento, era tentar entender onde que essa ferramenta ou esse comportamento foi colocado, posto em prática em outras empresas e qual foi o resultado obtido por essas empresas. E foi nesse momento que eu costumo dizer que a gente teve um incrível insight do óbvio. Que tipo de empresa que pretende ser inovadora e quer adotar somente ferramentas e comportamentos amplamente com resultados comprovados. E foi nesse momento onde a gente se deu conta de que essa jornada ela teria muito teste, esses testes nos levariam a erros, e justamente entender isso foi a base, o pontapé inicial do nosso processo de transformação digital. Meu pai foi bancário por 24 anos e, num dado momento, ele estava de saco cheio com o Banco do Brasil. Ele viveu todo o declínio da carreira de bancário e ele resolveu, num ato de coragem, ele resolveu pedir demissão. Ele ainda tinha 3 filhos sob a dependência financeira dele naquele momento. Ficar mais próximo? Ah, tá. Ele tinha 3 filhos sob a dependência financeira dele naquele momento e o primeiro negócio, a primeira tentativa dele como empreendedor deu totalmente errado. Tudo que pode imaginar de errado nesse primeiro negócio aconteceu. O ponto foi que ele não deixou se abater e ele aceitou um convite para abrir uma imobiliária em Florianópolis, para ser sócio de uma imobiliária em Florianópolis, no ano de 2002, sendo que nós morávamos na cidade de Criciúma. Naquele momento, o meu pai e a minha mãe, eles me davam 2 dos maiores exemplos, os quais eu carrego até hoje, que um deles é a coragem para empreender e tomar risco, e o principal deles é a habilidade de se reinventar frente às dificuldades que o empreendedorismo e a inovação vão te trazer. E aí, eu falei, peraí, precisamos fazer alguma coisa. Em 2017, eu estava me sentindo exatamente igual ao meu pai, e a gente esteve no Conecta Imob, que é um evento transformador. Falei, peraí, a nossa iniciativa de se tornar uma imobiliária digital, ela veio de uma inspiração de estar num evento onde se fala das maiores tendências do mercado imobiliário, mas em 2017 tinha uma imobiliária digital fazendo um estrago em São Paulo, e acho que no Conecta tinha 2 painéis sobre imobiliária digital. Falei, cara, tem aí uma oportunidade de
de protagonismo se eu volto para Florianópolis, eu faço algo diferente por lá, eu lanço a primeira imobiliária digital de Santa Catarina, a gente talvez tenha um destaque. Ainda em 2010, eu fiz a minha primeira tentativa, eu fui sócio de um software no mercado imobiliário, um ERP imobiliário. O meu sócio, ele acabou decidindo vender a nossa empresa, que estava indo bem na época, para uma empresa de tecnologia. Eu acabei desembarcando do projeto, e aí, a nossa segunda tentativa, então, em 2018, a gente completou um importante ciclo de transformação digital e a gente conseguiu se posicionar como a primeira imobiliária digital de Florianópolis. O grande ponto que todo esse discurso inicial, ele pode parecer, ele até brinco dizendo que cabe um post no LinkedIn, né? Um post de inovação, de empreendedorismo e tal, mas na verdade mesmo que eu estava era me cagando de medo quando chegasse em Florianópolis, a Quinto Andar. Essa era a verdade e foi o grande motivador no início da transformação digital. E isso nos levou a entender o nosso segundo grande erro, que foi iniciar o processo de transformação digital guiado pelo medo. E todos nós sabemos os riscos que um empreendedor guiado pelo medo corre. Foi nesse momento onde a gente conseguiu internalizar a importância do erro como uma fonte inesgotável de aprendizado e realmente entender que nesse momento de transformação digital a gente vai errar, a gente vai aprender e o fato de tentar não deixar o medo ser o guia das suas ações foi super importante nesse momento. E foi nesse momento onde a gente embarca numa jornada transformadora, onde a gente objetivava sair do desconhecido para o conhecido. Mas por que isso? A gente começou a entender que esse medo ele tem origem num dos principais medos do ser humano, que é o medo do desconhecido. E foi numa jornada de descoberta que a gente embarcou e eu gostaria de compartilhar ela com vocês hoje. Primeiro de tudo, por que essa empresa olhou para o mercado imobiliário? Ela olha para o mercado de locação e ela nota um mercado bilionário, um mercado estima-se que gira em torno de 220 bilhões no mercado de aluguéis. O ponto que, além de ele ser enorme, o ponto que eles enxergaram foi a ineficiência desse mercado, ou seja, um mercado que operava cheio de atrito, ineficiência, um mercado cheio de oportunidades em função principalmente da ineficiência dele. E por que esse mercado é bilionário? Uma pergunta que eu gosto de fazer nesse momento para a minha equipe, e uma pergunta que a gente sempre se fez, é se a gente já se deu conta do tamanho do impacto que o mercado, que o negócio de aluguel tem na vida dos nossos clientes. Ou seja, o tamanho da importância que é nós intermediarmos o aluguel de um imóvel e o momento onde o inquilino está escolhendo o lugar onde ele vai morar. Ou o proprietário do imóvel, que tem ali a sua fonte de renda, e muitas vezes a única fonte de renda. E foi nesse momento onde a gente enxerga que quanto maior o impacto que o nosso negócio tem na vida do nosso cliente, mais dinheiro gira nesse negócio. E se o aluguel já é um mercado bilionário, ele vai crescer exponencialmente no futuro, principalmente porque 8 em cada 10 millennials prefere o aluguel à compra do imóvel. Eu hoje trabalho no polo de tecnologia, na CAT, e nas nossas rodas de conversa, raramente entra a conversa sobre o sonho de comprar um imóvel, o sonho de comprar um carro, raramente entra em discussão. A gente vive uma era onde já se falou aqui hoje, mas essa geração que hoje é economicamente ativa, a geração dos millennials, ela prioriza a leveza, a liberdade, o compartilhamento de tudo. A Quinto Andar, ela observa também a chegada no mercado de uma nova ordem de consumidores, os consumidores hiperconectados, hiperempoderados, hiperexigentes. Consumidores que, com ferramentas de tecnologia nas suas mãos, eles mudam o seu comportamento e passam a exigir uma relação de um nível muito acima do qual nós estávamos acostumados a experienciar. E nós, senhores, somos os novos consumidores. A partir do momento que a gente utiliza ferramentas como Reclame Aqui, como Google Meu Negócio, como, enfim, N ferramentas de reviews, antes de fazer negócio com qualquer prestador de serviço ou antes de comprar qualquer produto. Tem um ponto onde muitos empresários, e eu também fui um desses em algum momento,
eles se apoiam no fato de que o Reclame Aqui, da Quinto Andar, está lotado. Normalmente o empresário ele se apoia nisso para tentar identificar um ponto de ineficiência dentro do trabalho deles e, de fato, aqui está o grande risco, um dos grandes riscos dessa operação digital. Se chegar uma startup hoje e fizer o que eles fazem e conseguir resolver essa equação do atendimento, principalmente pós-contrato de locação até a rescisão, aqui mora o grande risco de uma Quinto Andar. Agora, aqui também mora o grande risco do empresário do mercado tradicional, porque se eles resolverem essa equação, e a minha aposta, eles vão resolver, eles têm muito dinheiro, eles estão focados na experiência do cliente, eles vão resolver em algum momento. E se eles resolverem isso e o empresário não se reinventar, ao meu ver, é um momento game over para quem não se reinventou. E aqui a gente passa a entender o nosso terceiro grande erro. Todas as ações no início, ainda guiados pelo medo, elas priorizavam a empresa, ao invés de primeiro de tudo, responder a seguinte pergunta: como que eu vou melhorar a vida do meu cliente? E hoje, para nós, é quase que um mantra. Antes de qualquer ação, antes de qualquer nova ferramenta, antes de incentivar qualquer mudança de comportamento, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: como que eu vou melhorar a vida do meu cliente? Eles inauguram também uma prática de achatamento das taxas de intermediação. Isso deu o que falar no início, agora deu uma amenizada, mas deu o que falar no início. É uma prática muito comum de empresas, de outros segmentos, empresas investidas por fundos de capital. Essa prática de achatamento das taxas de intermediação, ela leva também os empresários a acreditar que o negócio deles é insustentável. E, de fato, se você analisar uma empresa que cobra taxas reduzidas, que aqui em Florianópolis, por exemplo, às vezes eles dão 6 meses de isenção na taxa de administração, dão R$500 para o inquilino montar móveis na Tokstok. Isso, de fato, visto pela ótica do mercado tradicional, que precisa fechar a conta no final do mês, isso, de fato, nós sabemos que é insustentável. O grande ponto é que eles não jogam o mesmo jogo do mercado imobiliário, ou seja, a prática deles é uma prática de crescimento exponencial, inorgânico, baseado em fundos, em queima de caixa, bastante caixa, diga-se de passagem. E o exemplo que a gente tem hoje são empresas como Uber, a própria Uber, por exemplo, no último trimestre, 5 bilhões de prejuízo. Só num trimestre. O Google operou por 10 anos no prejuízo, a Amazon, até hoje o e-commerce da Amazon é levemente lucrativo, mas operou no prejuízo por muito tempo. E por isso que o que nós estamos vivendo é um outro jogo. E isso nos fez chegar no quarto erro, e nesse erro nós gastamos bastante dinheiro. Nós reduzimos as taxas na Terraz antes de completar o processo de transformação digital. E se tem dois dos grandes objetivos da transformação digital, tentando traduzir para a prática no dia a dia da nossa empresa, um deles é melhorar a vida do cliente, oferecer para ele uma experiência digital para o cliente que quer uma experiência digital. E o segundo grande objetivo da transformação digital é tornar a empresa enxuta, para se preparar para um mercado que provavelmente vai operar com taxas reduzidas. Se ele não vier a operar com taxas reduzidas, ótimo, muito bom. A minha aposta, é natural, a gente olha para vários outros mercados, as taxas de intermediação elas estão reduzindo e o processo de transformação digital desempenha um papel super importante aqui em preparar a empresa para operar num mercado que ele vai trabalhar com taxas menores. A frase, o seu concorrente virá de onde você menos imagina, nunca teve tão atual. Quem diria que o Alibaba se tornaria um dos principais concorrentes das empresas, das concessionárias de veículo na China? Quem diria que a Amazon se tornaria uma das principais concorrentes das seguradoras nos Estados Unidos? Quem diria que a House, que é uma startup da Vitacom, a Vitacom é uma construtora, e essa startup deles entrou com tudo no mercado de aluguéis e no mercado hoteleiro, no mercado hoteleiro mais ainda. E o Rappi, que nasceu para ser uma empresa de delivery, e hoje ela aluga imóveis, ela é uma concorrente das imobiliárias, e além disso, ela tem produtos que concorrem com os bancos
e concorrem fortemente, cada vez mais incomodam os bancos, as fintechs. E outro movimento que é super importante prestar atenção, ele vai mudar pra caramba as relações daqui para frente. Já na China já acontece isso e está chegando agora nos nossos mercados, que são os movimentos dos super apps, ou seja, aplicativos que, enfim, cabe um talk só sobre eles. Eles vão mudar bastante as nossas relações daqui para frente. E a própria Quinto Andar também, ela entra num mercado que não é o dela, o mercado de reformas de imóveis. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei lá do achatamento das taxas de intermediação? Essas empresas, a partir do momento que elas reduzem as taxas de intermediação para ganhar mercado, elas precisam melhorar o LTV, Lifetime Value, ou seja, o quanto de dinheiro que eu gero com o meu cliente durante toda a jornada dele. E eles fazem isso basicamente oferecendo produtos e serviços que geram engajamento com esse cliente, que retém ele comigo por mais tempo, gerando receita e muitas vezes receitas com outros produtos e serviços que não aqueles do meu core, do meu negócio. Por isso que, ao meu ver, senhores, o que a gente está vivendo é um movimento da nova economia, do novo mercado. A gente não está vivendo um movimento da Quinto Andar. A gente não está... Esse movimento ele é muito maior do que uma única startup, do que uma única empresa. O que a gente está vendo só começou e cada vez mais vai se intensificar. Eu saí desse evento em 2017, lá do Conecta Imob, perguntando como é que eu faço para a Terraz evitar que a Terraz venha a ter o mesmo destino dos taxistas. Porque, ao meu ver, é isso que está acontecendo com boa parte do mercado imobiliário, não com todo ele. E o que a gente fez, basicamente, foi... Nós não tínhamos dinheiro para investir, na época, em transformação digital. E a solução foi uma coisa que já estava acontecendo na nossa empresa. Tinha um monte de startup lá, batendo na nossa porta, querendo um espaço para pivotar os seus negócios. E muitas vezes negócios que não tinham nem pé nem cabeça. Mas só a gente deixou o pessoal entrar, a gente convidou todos para entrar, foram todos bem-vindos naquele momento. Foi uma relação de troca muito legal. Eles usaram a Terraz como um espaço para testar os seus produtos e serviços. Em contrapartida, a gente utilizava a ferramenta deles antes do mercado utilizar e com baixo custo, ou às vezes, na maioria dos casos, sem nenhum custo, sem nenhum investimento nisso. E aí, em relação ao tempo, a gente criou um ecossistema de startups, produtos e serviços que eu não vou poder falar detalhadamente sobre cada um, porque o tempo não permite. Depois a gente pode, quem tiver interesse, a gente pode conversar ali fora. Mas o principal movimento que eu entendo que vale a pena prestar atenção aqui são as plataformas. Ou seja, o que as imobiliárias fizeram historicamente é um processo longo, complexo, e as ineficiências do mercado imobiliário são perfeitamente compreensíveis por empresas que se dispõem a fazer uma jornada que ela é longa, que ela é complexa e que ela é cheia de desafios. E nesse momento começam a surgir plataformas que retiram esses pontos de ineficiência das imobiliárias e no início muitas vezes elas passam a, por exemplo, vistoria. Vistoria, muitas vezes se eu contrato uma plataforma, pode ser que eu acabe tendo até um custo maior do que eu tenho hoje com as vistorias. O ponto é, a partir do momento que eu vou adotando essas plataformas, eles vão me deixando focado no meu negócio central. E hoje, tudo que o empresário, que o dono de imobiliária não tem é tempo para pensar em inovação. Por quê? Porque ele tem que resolver tanta coisa. Né? Então, por isso que eu acredito na revolução das plataformas, ou seja, empresas focadas num nicho específico que elas vão retirando os teus pontos de ineficiência, deixando o empresário focar naquilo que realmente importa. E aí eu fico super feliz que naquele momento, lá em 2017, a gente adotou 4, que hoje nós fomos os primeiros clientes deles, nós fomos o primeiro da Houseful, o segundo da FC Análise Digital, o segundo da Rede Vistorias. Esses caras, a partir daquele momento, a partir daquela semente que a gente plantou lá, eles passaram a alçar voos maiores no mercado imobiliário, hoje estão indo super bem. E com a Exact Sales, a pré-venda imobiliária, a gente transformou o nosso processo de transformação digital. Ele se acelerou e muito. E hoje, até ontem, eles receberam aí um novo aporte, 15 milhões de reais, e está cheio de imobiliário hoje lá procurando pré-venda através da Exact Sales. Aqui ficou claro o nosso quinto grande erro. Essas ferramentas estão todas à disposição de todos os empresários do mercado imobiliário, e assim como elas, aqui fora tem várias outras, você pode ter a sua imobiliária digital em questão de minutos. O grande ponto é, nós começamos o processo de transformação digital achando que a adoção de ferramentas era
o caminho, quando na verdade a gente notou que todas essas ferramentas, antes da adoção delas, elas requerem uma mudança importante de comportamento. Caso contrário, muito provavelmente, em algum momento, nós vamos encontrar boas desculpas para dizer que a ferramenta não funciona. E quando, na verdade, o que está operando pelo pano de fundo é um comportamento que ainda não se transformou. Ou seja, inovação, transformação digital é muito mais uma mudança de comportamento do que uma adoção de ferramentas. Eu estive no Vale do Silício em 2019, agora em janeiro, foi uma viagem transformadora, buscando melhorar o meu comportamento, buscando me transformar digitalmente. E foi aí onde eu me dei conta do nosso 6º grande erro, que era ter um time desalinhado com o propósito. O nosso início da transformação digital, ainda não entendendo como isso se operava, éramos eu e o André, nosso, na época, gerente de marketing e TI, foi um cara super importante nessa jornada de transformação. Nós fizemos isso de uma forma meio... com uma certa imposição para a equipe. E quando nós começamos a notar que o processo ele acabou se tornando muito mais... nós acabamos tendo muito mais atrito durante toda a jornada de transformação digital do que nós precisávamos. Ou seja, ao meu ver, hoje fica evidente que a primeira pessoa que precisa se transformar, antes da empresa se transformar, é o CEO, é o líder maior. A partir desse momento, ele vai ter que colocar na rotina dele, quase que diariamente, o exercício de permear todas as camadas da empresa com o propósito da inovação, ou seja, deixar claro para o time o porquê que a empresa precisa se transformar digitalmente, e como que eu vou melhorar a vida, quanto que eu vou melhorar a vida do meu cliente a partir do momento que essa transformação digital acontecer. E esse é um trabalho diário, é um trabalho que realmente ele vai ter que estar lá presente na operação. Eu acredito muito que para que ela aconteça de fato, o dono da empresa ele vai ter que atravessar essa arrebentação junto também, né? E lá na empresa não foi diferente. Agora, mesmo assim, mesmo que tu tenha todo o teu propósito muito claro, que tu permeie todos os setores da tua empresa com isso, em algum momento você vai ter que enfrentar momentos de dor, como, por exemplo, demitir pessoas que você ama, as pessoas que estão na tua empresa há 10, 15 anos, que trazem resultado, mas que não estão dispostas a mudar o seu modo de operação. Lá na Terraz não foi diferente. Chegou em um dado momento, a gente demitiu toda a equipe comercial, tinha pessoas ali de muito tempo, pessoas praticamente da família. Felizmente, a gente conseguiu remanejar a maioria deles, ou na empresa ou em outras empresas, mas mesmo que o líder esteja engajado com o propósito, ao meu ver, é uma ilusão achar que em algum momento você não vai ter que enfrentar uma dificuldade maior. E ainda procurando entender como funciona esse processo de transformação digital, eu fui buscar alguns exemplos, algumas inspirações, e eu encontrei casos muito interessantes, com empresas como a Amazon, o Airbnb, o Uber, o Google, que trazem inspirações incríveis, mas eu me dei conta também, nesse momento, que essas inspirações, elas não atendiam a minha necessidade naquele momento. O que eu precisava naquele momento era muito mais uma inovação incremental, ou seja, pequenos passos, dia após dia, feitos com extrema disciplina, que lá na frente eles vão tornar a minha empresa uma empresa inovadora. E sim, eu tenho o sonho de ter a Terraz do lado esquerdo, de que em algum momento ela vai ser uma empresa que vai trazer inovação disruptiva para o mercado, mas naquele momento e ainda hoje o que a gente precisa é a inovação incremental. Eu gosto de usar o exemplo do esporte aqui, a pessoa fica 5 anos sem se movimentar, lá pelas tantas ela resolve se movimentar, ela compra a melhor roupa, se matricula, paga 6 meses na melhor academia, ela tem a falsa impressão que ela está se movimentando, quando na verdade ela nem começou. E na hora que ela começa, ela vai lá segunda-feira, 7 horas da manhã e faz tudo o que não fez em 5 anos, e a tendência é que ela não consiga descer esse degrau aqui e desista rapidinho, quando o que ela precisava, na verdade, era de 15 minutos de caminhada, depois 20, 25, e quando nós nos damos conta, nós estamos correndo a maratona. Então, eu acredito muito nessa palavra disciplina, inovação incremental, um passo após o outro, e lá na frente o resultado ele acaba acontecendo. E nesse ponto a gente se deu conta que nós usávamos, o nosso 7º grande erro, as referências erradas. E tem bastante empresa, isso é um negócio muito legal. Tem bastante empresa hoje que já passou pelo processo de transformação digital, empresas que muitas vezes não são do mercado imobiliário, mas que passaram pelas mesmas dores, as mesmas dificuldades e que podem nos emprestar bons exemplos para nos guiar nessa jornada de transformação digital. De novo, vai ter dor, vai ser um processo extremamente desafiador, mas boas referências podem ajudar bastante nesse momento.
E aí, por isso, senhores, a pergunta que eu faço é, imagino que esteja claro hoje a importância da transformação digital, é um assunto extremamente bem presente. Estivemos lá no Conecta Imob, só se falava disso. Agora, a pergunta que eu faço é, só a transformação digital é suficiente para a gente enfrentar os desafios e principalmente impostos por uma gigante do digital com mais de R$1 bilhão de caixa? E a minha inspiração, para mim a resposta é não, a transformação digital ela não é sozinha, ela não é suficiente para nós enfrentarmos esse desafio. E eu tenho uma inspiração que me ajuda bastante, essa batalha que aconteceu há mais de 3.000 anos entre o mercenário gigante Golias e o jovem pastor Davi. E todos nós sabemos o desfecho dessa história, mas o que ela me ensina é que nós não podemos lutar com as mesmas armas, porque para aquele jovem pastor foi oferecido um escudo, uma espada e uma armadura de bronze. E ele falou para o general dele, não são essas as armas que eu sei lutar. Eu tenho defendido o meu rebanho de lobos e leões somente usando o meu cajado e a minha funda. E com essas armas eu acredito no meu sucesso. E aqui isso nos deixou claro do nosso 8º grande erro. No início da transformação digital, a gente tentou imitar Quinto Andar, a gente tentou colocar uns outdoor pela cidade, gastando um dinheiro que nós não tínhamos na época. Uma das coisas que eu mais vejo no mercado imobiliário hoje são as imobiliárias tirando o humano do atendimento de aluguel e muitas vezes substituindo por um chatbot que é em alguns casos, não todos, mas em alguns casos é uma tecnologia ainda mal desenvolvida, uma tecnologia relativamente barata, que piora a experiência do cliente, sendo que ele tem condições, sim, de utilizar o atendimento humano nesse momento. Então, nós temos um exemplo bem legal de luta desigual na nossa empresa a partir do momento que a gente usa a pré-venda. A pré-venda, para nós, é uma arma super importante no nosso processo de transformação digital, que nos garante 108% a mais de conversão no lead oriundo do meio digital, 75 pontos de NPS, que é o Net Promoter Score, e 75 pontos é perto da excelência em termos de satisfação, e nós conseguimos fazer 43% a menos de visitas para cada fechamento de contrato. Isso pelo uso do humano na pré-venda imobiliária, potencializado por uma tecnologia, e nisso sim eu acredito. Então, outro exemplo, os pequenos atuam onde os grandes são ineficientes. Eu costumo usar o exemplo de uma empresária de Curitiba, a Marília, da Gonzaga Imóveis. Ela fala que as imobiliárias elas têm medo de ouvir os seus proprietários, porque acreditam que nesse momento tem o risco de perder esse cara. E é não ouvindo ele que a imobiliária vai perder esse proprietário efetivamente. Retenção. Um dado, a gente tem uma medição bem extensa que mostra que hoje custa por volta de R$ 1.400 para uma imobiliária adquirir um novo proprietário. Se você pega, isso é o CAC, custo de aquisição do cliente, se você pega todos os teus custos da máquina comercial e os teus custos de marketing e divide pelo número de proprietários que entraram na tua empresa aquele mês, por volta de R$ 1.400. E esse número tende a ficar cada vez maior a partir do momento que você tem uma empresa gigante despejando milhões em marketing no mercado. Por isso, a retenção, ela já é clichê dizer que retenção é importante, mas ela nunca foi tão atual. E a Terraz hoje não é mais uma imobiliária, mas se eu tivesse uma imobiliária hoje, eu chamaria todos os proprietários, um por um, para dentro da imobiliária, gastaria meia hora com eles e R$ 5 por um cafezinho, e tentaria, de alguma forma, criar um laço emocional com esse cara e não perdê-lo, porque reconquistar esse cara daqui para frente vai ser cada vez mais caro. E um outro assunto em relação à atual, onde os grandes são ineficientes, é a atuação em nichos. Vai se falar de nichos hoje aqui, eu não lembro exatamente quem, mas existe uma palestra sobre nichos. E ao meu ver, a imobiliária generalista, ela está com seus dias contados. Exceto os casos das imobiliárias que têm realmente bastante capital, bastante penetração em diversos mercados, apoiadas por muito capital e um tamanho parrudo. Agora, a imobiliária pequena, média, que não encontrar o seu nicho, ou seja, ninguém vai ser tão bom quanto a minha imobiliária, na minha rua, no meu bairro, no meu prédio. E nisso, a partir do momento que você se torna autoridade no seu bairro, no seu espaço,
naquele negócio que você decidiu dizer sim, e não para uma série de seduções que a gente tem todo dia, que a princípio parecem bons negócios, mas acabam nos distraindo, tirando as nossas energias. A partir do momento que você for autoridade em um negócio específico, por mais que a gigante do digital atue lá, com certeza quem gerar negócio naquele nicho vai lembrar da tua marca. E a gente tem bastante exemplo no mercado imobiliário hoje para nos amparar em relação a isso. E aí, por fim, o nosso nono erro, passos desproporcionais. A gente olhou para isso aqui tudo e tentou adotar essa transformação de uma vez só. Isso gera uma enorme ansiedade. E o principal aqui é o seguinte: quando você coloca múltiplas ações para rodar ao mesmo tempo, a tendência é que você não consiga medir o resultado dessas ações. Ou seja, o que a gente acredita hoje é uma ação por vez, feita de forma disciplinada, e eu vou principalmente medindo o resultado dela através de dados e informações que me permitem seguir avançando no projeto, na transformação digital. Ou seja, eu mapeio toda a jornada, eu escolho o mais básico. No nosso caso, no início da transformação digital, foi olhar para o nosso site. A gente queria ser digital, mas o nosso site não tinha uma experiência de e-commerce, uma experiência digital legal para o nosso cliente. Esse foi o ponto de partida. Só que, claro, junto com aquele a gente tentou fazer uma série de coisas. Hoje eu faria diferente, faria uma por vez, e aí sim, melhorias incrementais feitas um dia após o outro. Os nossos acertos, nós nos tornamos referência nacional em pré-venda imobiliária. Esse é o nosso grande diferencial hoje. 32% das chaves a gente entrega em até 24 horas. O principal indicador é a satisfação do cliente, 75 pontos NPS. A gente consegue ter 42% a menos no nosso custo de aquisição do cliente, o CAC. E o mais legal é o seguinte, que em março desse ano, nós, reconhecendo as nossas limitações, nós admitimos um sócio investidor, que é a Brognoli. Hoje a Terraz está na ACAT, na Associação Catarinense de Tecnologia. Foi nesse momento que a gente virou 100% digital, mesmo sem escritório físico. E hoje, após 4 meses de operação plena, atuando como um canal digital da Brognoli, nós somos responsáveis por 25% da produção de aluguéis residenciais deles, em somente 4 meses de operação, o que mostra que o digital tem sim o seu espaço. O físico continua tendo seu espaço, inclusive a conversão do cliente que liga ou que vai na loja, ela é bem superior à conversão do lead que vem do meio digital, mas sim, o meio digital merece atenção e ele tem, e a gente consegue hoje traduzir isso em resultados. Em 2020, nós planejamos uma expansão da nossa operação para 30 cidades do Brasil, num modelo muito semelhante com o qual a gente fez com a Brognoli aqui em Florianópolis. E aí a pergunta final: as imobiliárias continuarão existindo? Essa pergunta que eu me fiz lá no Conecta Imob de 2017. E a minha resposta é sim, as imobiliárias continuarão existindo, mas profundamente transformadas, centradas na experiência do cliente, focadas no seu negócio central, admitindo a entrada nas suas operações de plataformas que retirem os seus pontos de ineficiência, e aí, de novo, ela começa a ficar cada vez mais focada no seu negócio central. Para mim, esse é o futuro do mercado imobiliário, e para as empresas que fizerem isso, eu costumo dar boas-vindas para os próximos 5, 10 anos. Com certeza serão anos incríveis do mercado imobiliário de aluguéis. Muito obrigado. Lucas, muito obrigado aí pela tua palestra. Foi muito esclarecedora. Cadê o Alcides? Vou me estender aqui um pouco, Alcides, tá? Que eu acho importante aqui algumas perguntas que a gente tem que fazer. Além de tomar a decisão de ter uma imobiliária digital, né, eu acho que a gente primeiro tem que, a gente mesmo, ter isso na cabeça. Como foi para você, né, tomar essa decisão, você, Lucas, tomar essa decisão para tornar a sua imobiliária digital? Foi difícil? Bom, em 2017, como eu comentei, eu estava de saco cheio, estava 15 anos trabalhando com aluguel, passava os meses só administrando insatisfações, que é uma tônica bem comum no mercado imobiliário. Tinha uma vontade de fazer algo diferente, vi uma oportunidade ali, e quando a gente viu essa oportunidade, foi meio que
gente não fazia nem ideia do tamanho do desafio que seria a transformação digital, e que bom que não fazia ideia, porque daí vai descobrindo ao longo do caminho, daí não tem mais volta, né? Mas basicamente partiu dessa eterna insatisfação em realmente ver que o mercado precisava de alguma inovação, e já tinha uma grande empresa mostrando que tinha um caminho por ali, né? E o mercado não estava prestando atenção ainda. Então foi um misto de insatisfação, um misto de medo do que essa operação deles podia trazer para o nosso mercado. Será que as imobiliárias iam continuar existindo a partir daquilo? Um misto de insatisfação, um misto de medo, enfim, não sei resumir, mas basicamente foi mais ou menos por aí a decisão. E a hora que a gente decidiu ir, foi, vamos com tudo e... Um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Tá certo. A gente tem aqui algumas perguntas da plateia. Quando se fala em redução de taxas, né? Qual que é a taxa cobrada hoje na sua empresa? A taxa de intermediação e administração? A Terraz não é mais uma imobiliária hoje, ela é um canal digital. Aqui em Florianópolis, o que a gente faz? A gente importa os imóveis da Bronioli, nós dispomos nos nossos meios, a gente captura os locatários, faz toda a jornada de atendimento com eles, entrega o imóvel alugado para a Bronioli. E nós praticamos os imóveis que ali estão sendo alugados, seguem as taxas da empresa que utiliza a Terraz como canal digital. Então, a Terraz não estabelece política de intermediação. Mas um ponto legal aí foi o seguinte: lá no início, quando a gente ainda era uma imobiliária, a gente achava que reduzir taxa era o caminho. E, na verdade, o que hoje eu vejo que isso era um dos erros, não é o caminho. Nós vemos hoje empresas que estão produzindo mais do que produziam antes da chegada da Quinto Andar, empresas em crescimento e que continuam praticando as mesmas taxas. Ou seja, é muito mais o quanto eu melhoro a vida do cliente, o quanto eu melhoro a experiência do cliente, o quanto a minha empresa é autoridade na sua cidade, no seu nicho, como proprietário, para que aquele proprietário confie o seu imóvel conosco. Sim, tem uma parte de clientes que vai se deixar seduzir pela taxa, mas o grande ponto é o quanto que eu melhoro a vida do cliente. E quanto a minha operação é eficiente, né? Porque o grande salto da Quinto Andar foi em São Paulo, num mercado que estava cheio de desocupação. Eles olharam para o locatário, melhoraram a experiência do locatário e, com isso, eles desovaram a produção. Eles conseguiram ter uma produção enorme em termos de aluguéis residenciais pelas suas ações, mas principalmente aquelas que melhoraram, desburocratizaram ali a entrada, né, do aluguel. Acho que é isso aí mesmo, né? O pessoal está atrás de atendimento, né, com qualidade. Né? E aí você não consegue isso só no mundo digital, tem que ter também as pessoas para poderem dar esse suporte. Né? Tem aqui mais algumas perguntas, vamos ser bem rápido. Com relação às despesas numa locação de imóvel, tá? Como vistoria, como consultas a cadastro, né? Essas despesas, né? Quem paga? É o locatário, é o locador, a empresa que tem que absorver esse custo? Bom, o importante seria a gente segmentar quais custos exatamente, mas eu tenho um deles que eu venho perseguindo há um certo tempo e eu vou encontrar a solução com a ajuda de todo o nosso ecossistema ali. A gente está pensando nisso, que é o seguinte: um dos principais custos que o locatário tinha antigamente, o primeiro era o custo da incomodação de encontrar um fiador. E aí, logo em seguida, era oferecido para ele um seguro-fiança que custava 12%, 15%, às vezes 20% de um aluguel. Aí chega a Quinto Andar, oferece para o locatário um aluguel sem esse custo e não transferiu para o proprietário esse custo. Ela absorveu esse custo, fez uma operação mais inteligente de resseguro, enfim, aí isso é um outro assunto. Mas até o mercado tradicional precisa dar uma resposta para isso, ou seja, os locatários e os proprietários, até hoje a imobiliária ainda consegue cobrar um seguro-fiança do locatário, consegue cobrar um seguro-fiança do proprietário, mas em algum momento isso não vai mais, ao meu ver, isso não vai mais acontecer. E é super importante nesse momento que se crie, que se entregue no mercado uma operação que garanta o aluguel proprietário e que tu não joga esse custo para o locatário. A gente usa hoje a FC, análise digital, a gente consegue analisar o crédito do inquilino na hora, em 5 minutos, e a gente consegue fazer aí 80%, 90% das nossas locações sem fiador, sem seguro-fiança, e a inadimplência continua nos mesmos níveis da época que a gente pedia o fiador lá, até com o exame de sangue do cara. Né?
Isso tem que evoluir, né? E se ainda quiser uma outra entidade, uma seguradora, garantindo que ela entenda essa dor do mercado imobiliário e que ela venha com um produto moderno que realmente atue de forma enxuta e permita um empresário do mercado tradicional oferecer uma forma de garantia que seja competitiva, porque hoje ou a imobiliária faz uma análise inteligente e assume o risco, ou ela tem que se submeter a um custo que, por mais que ele já esteja caindo, ainda, ao meu ver, ainda não faz frente ao que a própria Quinto Andar oferece. Lucas, infelizmente, nosso tempo já está estourado, né? Se a gente fosse ficar aqui... Peço desculpas por ter estourado o meu tempo. Se a gente fosse ficar aqui mais tempo, aí, com certeza ia aparecer muitas dúvidas, né? O Lucas vai ficar aqui ainda o dia inteiro, pessoal, né? Quem quiser procurar ele para conversar lá fora, fiquem à vontade. Pessoal, obrigado.